senhoras e senhores, agradecendo a presença de todos, vamos dar início ao evento A Interlândia de Portos Brasileiros, com o lançamento do livro do engenheiro João Gomes Ribeiro. Assim sendo, convidamos a compor a mesa o advogado Gustavo Salvador Pereira, diretor de Negócio e Regulação da PS. Aliás, é o anfitrião da casa. O engenheiro Cláudio Bastos, da Autoridade Portuária. O engenheiro João Gomes Ribeiro, autor do livro e especialista na área hidroviária, atuando décadas no Sistema Portuário Nacional. O engenheiro Rafael Felipe, da DTA Engenharia. Parece-me que ele está sendo representado pelo engenheiro Pedro, que talvez por falta de uma apresentação nós não temos o nome completo. O engenheiro Rafael Pozzi, da Spectra Oceanografia. E o engenheiro Ricardo Sudaia, consultor autônomo. Convidamos também o engenheiro Pedro, da DTA. Pedro Tolói. Para as saudações iniciais, nós ouviremos agora as palavras do nosso anfitrião, o diretor de Negócio e Regulação da PS, Gustavo Salvador Pereira. Senhores, bom dia a todos. Como autoridade portuária, e representando aqui o presidente Pomini e todo o Porto de Santos, a gente dá boas-vindas a todos. Para mim, foi de última hora, por conta da ausência do Pomini, me convidaram para fazer a abertura desse dia de conversa, de informações que vai ser colocada pelo João. Eu me sinto muito honrado, especialmente vendo aquelas pessoas que fizeram a história do Porto de Santos, boa parte delas estão aqui. Estou vendo que predominantemente a maioria de engenheiros. Então, hoje o Porto que é liderado por um advogado, mas a gente, respeitando sempre a condição técnica dos nossos colaboradores, a gente vem sendo pautado por esse corpo que eu considero o time de Santos aqui, os funcionários, os colaboradores que fazem essa casa, os melhores profissionais de portos do país. E eu falo isso com muita segurança. Eu já passei por outros portos, participo de grandes debates na área de regulação e grandes defesas de agendas que o Porto de Santos muitas vezes é vanguardista e por vezes tem que enfrentar nessas agendas de inovação, criando fatos novos, novas soluções. E então eu me sinto muito orgulhoso e por vezes em estar na condição de diretor e representar esse time muito capaz que eu acho que é o que é, pela história que tem e pela contribuição de todos vocês que passaram ao longo da história aqui, dos últimos anos, no corpo técnico do time de Santos. Então, um prazer, João, fazer essa abertura e poder participar de um momento como esse. Muito obrigado. Na sequência, ouviremos a palavra do engenheiro Cláudio Bastos, da Autoridade Portuária. Bom dia a todos. Bom, muita gente nova aqui hoje, vou brevemente me apresentar. Vou quebrar o protocolo, diretor, ficar aqui na frente.
Eu sou o Cláudio, né? Cláudio Bastos, engenheiro de carreira da companhia do concurso 2010. Estou vendo a velha guarda da engenharia, né? As pessoas que me recepcionaram em 2010, quando eu passei no concurso, aprendi muito com essa turma aqui presente. Então é um prazer hoje poder estar falando para vocês, agora numa condição de superintendente da casa, né, da área de governança, riscos e compliance. Agradecer o João pelo convite, né, para dar essas palavras iniciais. E como o diretor Gustavo mencionou, né, o Pomini fez me deu essa missão, João. Falou assim, você vai ser o encarregado por ser o facilitador do evento do João dentro da companhia. A gente está te recebendo de portas abertas aqui. O Pomini disse, na prática o que a gente está fazendo é colocando em prática o nosso plano estratégico, que tem um dos pilares a valorização de pessoas. E o João, como todo mundo sabe, é ex-empregado da companhia, então essas portas abertas é reflexo disso, né? Na prática, é um exemplo vivo dessa valorização das pessoas. Nós teremos agora o ciclo de palestras e que, dentro da nossa dinâmica, nós vamos concentrar todas as palestras e, ao final, abrir para os debates e considerações. Então, ouviremos agora o debate e as informações a respeito do lançamento desse livro, que será feita pelo engenheiro João Gomes Ribeiro. Eu resolvi escrever esse livro depois de algumas viagens, de 45 anos conhecendo vários trechos, e principalmente a Interlândia do Porto de Santos, que eu trabalhei na hidrovia do Paraguai, do Paraná, e trabalhei numa época em que hidrovia, ferrovia e rodovia, eles eram um equilíbrio de logística multimodal que ocorria. Então, nós subíamos carga para Cáceres, por exemplo, descíamos com outra carga e não existia transporte fluvial que descesse vazio, né? Então, essa integração, como eu vi acontecendo e vi por que parou, eu resolvi escrever esse livro, porque as pessoas que entram no sistema, elas entram daqui para frente e não conhecem o histórico. Então, sem você corrigir alguns erros do passado ou ajustar, fica difícil se entender como é que pode revitalizar. Porque a iniciativa privada ela vai sempre no lugar que está disponível. O que é que tem de transporte disponível? É aquilo ali, aquilo que eu vou usar. Eles não vão voltar no passado para retomar coisas que o governo deixou, vamos dizer assim, ficar desestruturada. Então, eu fiz um resumo de 30 slides aqui para mostrar rapidamente o que eu escrevi no livro, ok? Então, aqui é um resumo, né, muito bem escrito pelo jornal lá de Guarujá, que eu não vou ler isso tudo aqui, mas vai ficar disponível, né? Então, tem diagnóstico que eu coloco no final do livro, com propostas. E aqui, um mapa da malha aquaviária navegável do Brasil, né? No passado, eu vi tudo isso operando. Visitei a região do norte, vi outros terminais. Então, éramos 300 terminais rudimentares, mais ou menos, pelo Brasil. E aqui, nesse mapa aqui, é um mapa do Brasil, e essas manchas aqui são tribos indígenas, que as pessoas meio que não ligam, quando vão fazer um projeto, de conversar com os índios. Antigamente a gente falava, já conversou com os russos? Agora tem que se falar, já conversou com os índios? Porque na hora que você faz um traçado de ferrovia, rodovia ou até mesmo hidrovia, que você queira fazer um investimento maior, aqui, por exemplo, no Paraná, prejudicaram
em Guaíra, uma plataforma logística que nós estamos fazendo, projeto aprovado, tudo, porque apareceram 6 índios. E aí parou com tudo, então, com apoio de alguns deputados, né? Então, essas coisas a história não fala, não divulga. E em 2010, mais ou menos, o Reinhold Stefani, que era um ministro, falou que, enquanto o Brasil não entendesse que ele teria que conversar com todas as pessoas que tivessem problemas ou seriam afetados com algum investimento, não daria certo. Isso daí faz muitos anos, né? E se manteve, continua se errando. E aqui nós temos essa lei 9433, que a água é um bem de domínio público e a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Então, é uma questão de autoridade, você implantar alguma coisa, conversa com eles. Se eles falarem, não quero, aí tem a prioridade nacional, que tem que ser colocada em primeiro lugar. Eu dou um exemplo de Mississippi, Missouri, que os Estados Unidos, para implantar o Mississippi, Missouri, que movimenta 600 milhões de toneladas ano, teve guerras com os índios. E quem toma conta do Mississippi, Missouri até hoje é o exército americano, né? Então, lá, eles têm uma filosofia de necessidade da nação. Então, tem uma política de Estado que eles seguem com muito rigor, né? Aqui a planilha dos rios navegáveis do Brasil. São 42.827 quilômetros de hidrovias, né? Dessas hidrovias, aí, nós temos aí 2%, 3% que estão operantes. Isso tudo já foi movimentado. Eram divididos por bacias, que eu vou mostrar para vocês a seguir. Aqui tem a revitalizar hidrovias e equilibrar a matriz de transporte. Todos esses slides aí são coloridos, mas no livro é preto e branco, né? Você sabe, o livro, quem bancou fui eu, então não tem tanto detalhe de cores, né? Não tem. Então, aqui você tem uma ideia do nosso potencial multimodal. E com a extinção da Portobras em 1990, a matriz equilibrada ficou ainda capengando até 93, resistindo. Depois, ladeira abaixo, tá? Porque, então, a partir de 94, transporte rodoviário crescente e hidroferro prejudicado sem trechos antes operantes. Então, meio que abandonaram os trechos e o presidente da época que extinguiu determinados órgãos importantes, que eram órgãos pensadores e tal, GEIPOT, que o Cláudio Bastos citou aqui. Então, se vocês tiverem a oportunidade de comprar o livro, vocês vão pegar esses segmentos que foram extintos e vão ver o que eles faziam. Então, nós tínhamos uma matriz de transporte 5 vezes, uma matriz de organograma 5 vezes menor, né? Era muito mais fácil de trabalhar. Bom, as vantagens são enormes, né? Mas não adianta você ter essas vantagens aqui. Você, com um comboio simples, com uma chata e um empurrador, você tem capacidade de levar uma composição de 25 vagões. Tá? Aqui você tem 3 pessoas trabalhando. Aqui você também não tem muito, mas isso aqui ocupa 480 metros da linha de trilho. Aqui ocupa 60 metros. Parados ocupam 1.100 metros de rodovia e em movimento 7,5 quilômetros. Tá? Então, essa frota de 50 carretas equivale a esse tipo de transporte. Só que esse tipo de transporte ele não leva de porta a porta. Então, vai precisar ou da ferrovia ou da rodovia. Só que isso aqui não precisa andar mais de 300 quilômetros. É o ideal. Então, você tem que ter uma logística de transporte que você consiga fazer essa multimodalidade. Aí me falam, mas transbordo é caro. Ok, mas só que eu vou mostrar mais adiante como seria muito barato se a gente tivesse uma estrutura bem planejada. Tá? Então, você com um caminhão, número de quilômetros que uma tonelada pode ser levada consumindo 1 litro de combustível. Você consegue com 25 quilômetros, essa quantidade por tonelada, 85 quilômetros por ferrovia e 218 quilômetros
com esse transporte simples. Então, é imensurável a vantagem, todo mundo sabe, mas só que isso não anda sozinho, como eu falei. Tem melhor qualidade para o meio ambiente, então 3 dígitos em todas as situações, entre o carbono, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, as vantagens da hidrovia. Aqui tem um comboio do Mississippi, Missouri. Então, veja que interessante, faltando 2 embarcações. Não, eles chegaram num determinado lugar e essas 2 embarcações foram desembarcadas para operar no porto e essas outras estão sendo levadas para outro porto. E aí vai a parte de logística do processo. Nada disso vai chegar num lugar só, né? Nós temos em Paris, eu tive lá, as minhas viagens todas foram as minhas custas, tá? Então, todas as viagens que eu fiz, isso aqui eu fiquei impressionado. Em Paris, que é uma cidade linda, né? Tem terminais nas margens direita e esquerda, tem pontes baixas, mas tem composição de embarcações apropriada para o trecho, né? Então, eu estive na ANTAC ano passado e conversei lá uma tarde inteira, estive também na Secretaria de Hidrovias, mostrando 50 slides para eles e as potencialidades, isso no início do ano passado, né? E aí, o que aconteceu? O pessoal da ANTAC fez um grupo grande para conhecer a hidrovia do Sena, em Paris, né? Bom, aí eu brinquei, falei, poxa, mas não precisava ter ido lá, que tem gente que conhece, não sei. Bom, aí, assim, o transporte também é importante saber que barcaça convencional, barcaça tanque, barcaça cegonha, barcaça de contêineres e comboios, elas existem há anos e sempre com vantagem, né? Isso a gente já viu aí. E continua crescente, né? Essas sinalizações aí, eu conheci as sinalizações dos Estados Unidos, Mississippi, Missouri, e essas sinalizações brasileiras, do meu amigo Nereu, era um técnico, ele fez o projeto dessas boias, e são as melhores boias do mundo, que eu não vi boia melhor do que essas aqui, que são implantadas na hidrovia do Paraná. A hidrovia do Paraná é toda sinalizada, e carga longitudinal, ela parou de existir há mais de décadas, várias décadas. Por quê? Eu vou explicar. Então, é um trabalho que eu saía navegando para ver profundidade e tal. Eu fui fiscal muitos anos também. E é um trabalho gabarito, espetacular, de pessoas que não conhecem o que a gente fazia. Nós éramos poucos, mas fazíamos muito. Tinha um comboio balizador, que saía com as boias do canteiro, e tinha a lancha rápida que a gente levava no comboio, botava em água e saía no trecho levantando a situação de navegação. Com esses dados aqui levantados, nós mandávamos para a Marinha nova carta náutica proposta, né? E a Marinha homologava. Então, um trabalho super interessante e que silencioso, né? Sem propaganda, que sou eu. Bom, aqui é interessante. Uma síntese do organograma recente versus antigo organograma antes das extinções, né? Então, nós tínhamos aqui um bonequinho equilibrado. E tínhamos as administrações hidroviárias e portos, né? Então, era assim, a Aspra, que pegava o São Francisco, a Arana, a hidrovia do Paraná, a EPAR, a hidrovia do Paraguai, a SUAS, a hidrovia do Sul, a INOR do Nordeste, aí a da Amazonas, que era muito grande, dividiu-se em 2, a IMOC e a INOR, né? E tudo isso aqui tinham administradores, um superintendente, tá? Com uma equipe de 15, 20 pessoas, e se dava conta de tudo, manutenção dos rios, haviam contratações de empresas privadas, sempre trabalhamos com empresas privadas, entendeu? E um trabalho tranquilo de ser feito, né? E as empresas recebiam certinho. Eu me lembro que quando eu trabalhei no DNOS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento,
na minha início de carreira, e com a Figueiredo Ferraz, nós tínhamos 1000 draglines espalhados pelo Brasil que faziam essas manutenções dos rios menores, de forma que não carreava material para os rios, para os canais principais de navegação. Então, era uma limpeza prévia que se mantinha os rios navegáveis em ordem, né? E com um sedimento mínimo, né, para dragagem. E aqui na atual, nós temos um caminho enorme a percorrer, enorme. Isso aqui nós resolvemos em 1 dia e meio qualquer problema da administração. Hoje não, já faz um tempo o DENIT entrou no lugar da Portobras e aqui, por exemplo, na Arana, que são 5 estados, o DENIT tem um superintendente para cada estado. Nós tínhamos um superintendente para 5 estados, porque a bacia era uma só. Então, se você seccionou a bacia e você tem vários trechos, subtrechos, você perde qualidade, você perde entendimento, enfim. Então, isso tudo foi observado e eu tentei passar isso para várias autoridades e não sabem voltar para trás para consertar, né? Então, resolvi escrever o livro. Aqui a BR Continental, o Brasil, né? Com potencial portuário, com acessibilidade rodoferro, duto infoviária também, né? Hoje em dia a informação está em primeiro lugar, está tudo integrado, se quiser, né? Fazendo um projeto. Então, os terminais portuários marítimos também aí, mostrando. Então, uma potência tremenda, né? Agora, uma coisa interessante, que eu vou entrar numa área de pulmão regulador, né? São áreas produtoras de grãos, essas daí, versus integração aos modais. Então, tem aí um esquema que, mais ou menos, é seguido e tal, só que nós temos aqui a carga daqui que está vindo para o Porto de Santos, né? Então, é uma carga que a vocação delas é do norte. Mas o Porto de Santos, ele é tão ágil, ele é tão preferido, que a turma prefere vir para cá, entendeu? Então, uma coisa que tem que se dar valor ao sistema operacional do Porto. Mas, no futuro, essas cargas aqui, principalmente com a ligação com o Pacífico, através do Peru, né, que eu estive lá também, e aí essas cargas daqui, o chinês vai puxar tudo para cá, né, tudo que ele puder. E com as ferrovias novas sendo feitas ou melhoradas, tudo para o norte, porque o norte é mais perto dos países que estão importando do Brasil e aqui da China, entendeu? Então, o Porto de Santos tem que repensar o grão de forma a recuperar de novo o que eu vou mostrar mais para frente. Então, aqui, nós temos aqui estima-se que atualmente o déficit de armazenagem no Brasil seja isso aqui foi no valorglobo.com, e o prejuízo é de 30 bilhões anuais por causa de falta de armazenagem, né? Então, é um problema de pulmão regulador que eu vou propor mais a seguir. Bom, esses são os pulmões reguladores que eu propus para o Brasil, nos entroncamentos, né? Então, no início, teria que ter um investimento, não daria lucro de início, mas depois, em compensação, você teria movimento em todos os portos marítimos, até interiores, regulares, né? Então, você teria tudo integrado, de forma que Vitória, por exemplo, pegava desse pulmão aqui, aí tudo abastecido, o produtor não teria perda nenhuma. Então, isso tudo aí já vi acontecendo de perdas, e por isso que eu coloquei essa, vamos dizer, previsível situação de pulmões reguladores espalhados pelo Brasil. E aqui em Santos, na região de Santos, que é o Interlândia do Porto de Santos, que eu me ative mais no livro, nós temos aqui as propostas de pulmões nos entroncamentos, tá? De maneira que no Porto de Santos chegaria
todo dia, toda hora, cargas sem trânsito, porque daqui você monitoraria essas distribuições, tá? Então, no início, podia-se fazer esse pulmão com esse, mais esse aqui, por exemplo, esse aqui, depois ia se fazendo mais, de forma que você teria não só para container, mas também para grãos, né? E usando a hidrovia do Paraná, de Foz do Iguaçu, que aqui não tem inclusa, que pega a tríplice fronteira, Paraguai, Argentina e Brasil, né? Isso no passado funcionava bem, a gente tinha aqui o movimento de grãos no Mercosul, do tríplice fronteira, descia em Panorama, que é um terminal hidroviário, ou Presidente Epitácio, esses terminais estão sucateados há mais de 25 anos, e daqui seguia de ferrovia até o Porto de Santos. Então, essa carga aqui, quando lá no norte começar a ter essa evasão, são cargas que a inteligência do Porto de Santos tem que começar a recuperar, tá? E para não perder carga aqui de grãos, por exemplo. Se bem que grão, o valor agregado é baixo, mas não importa. A quantidade de movimentação do Porto de Santos de bater recorde é devido aos grãos, né? O container vai bem, mas o grão é o carro-chefe da movimentação e de crescente, né? E vai continuar crescendo, né? Aqui temos o gasoduto, né? Também. Então, assim, a riqueza é enorme, né? O gasoduto Brasil-Bolívia, que vem da Bolívia, pá. Então, tudo isso daí são oportunidades de negócios e para isso eu proponho ao Porto de Santos que faça uma equipe multidisciplinar de 10 pensadores para começar a sair um pouco da caixa aqui, porque tudo está indo muito bem aqui, mas ele precisa chegar no porto de uma forma melhor distribuída, né? Eu já fiz uma previsão que dá para movimentar 400 milhões de toneladas no Porto de Santos se trabalhar 24 horas, né? Então, sem trânsito, com essas plataformas de distribuição. Uma outra coisa que eu venho propondo há muito tempo nas minhas palestras é que existe aquela lei do caminhoneiro que tem que descansar 6 horas tal, e tem que ficar parado. Não precisa ficar parado. Por exemplo, aqui poderiam ter tipo pontos de ônibus, no caso, mas um ponto de balsas, que saíssem de algum lugar para outro lugar, que o caminhão pudesse subir em cima e chegar no destino ou vir com carga. O caminhoneiro nem precisaria estar no caminhão, embarcava numa balsa, tal, aí chegava aqui no destino, por exemplo, Porto de Santo, teria outro caminhoneiro, pegaria a mesma embarcação, o mesmo caminhão e seguiria de uma empresa poderosa, ou então individual. O caminhoneiro viria com o seu caminhão, navegando e desceria numa escala mais próxima, e que de forma que ele já tivesse compensado as 6 horas de paralisação. Ele ganharia pneu, ganharia economia de combustível. Então, assim, aqui tem uma balsa de 20 carretas que está atravessando lá em Santa Helena, são 20 quilômetros de margem a margem. Nunca houve acidente, tá? Então, essas amarelas já são utilizadas, né? Só que, no caso, aí eu estou propondo transporte longitudinal, não transversal de margem a margem, como é feito no Rio Madeira, né? Que é o Rorô Caboclo, que chamam, né? São carretas transportadas, né? Roll-on, roll-off existente. Então, esses são os existentes e esses são as propostas. Vamos voltar aqui. Nós temos também aqui o projeto Carbocloro em Santos não implantado. Seriam mais de 50 mil viagens ano de caminhões fora das ruas Santos Cubatão, né? Fazia um transbordo de navio com sal para pequenas embarcações e essas navegariam na malha aquaviária, né? Bom, aqui é para se pensar.
Revitalização possível para Interlândia, Santos e Paranaguá. Nós temos aqui, nesse pranchão aqui, essa hidrovia toda é longitudinal não operante. E toda sinalizada, com uma capacidade espetacular de profundidade. Tá? E aqui os pontos de interrogações. Por quê? Não se faz uma plataforma aqui, tipo essa em São Simão, Goiás, com os terminais aqui para abastecer a hidrovia, e a hidrovia subia Presidente Epitácio e Panorama, e vinha para o Pôr de Santos. Ou fazia esse pequeno trecho de ferrovia até Cascavel, ou de Foz a Cascavel, e daqui de ferrovia sairia para Paranaguá. Então, são obras logísticas assim, estruturantes que baixam o custo, né? Baixam o custo do Brasil. E aqui, abaixo daquela usina hidrelétrica de Itaipu, tem um rio brasileiro, um porto brasileiro, do Rio Iguaçu. Ele chega até o mar. Então, se fizesse um bypass aqui, até de comboio, de embarcações em trilhos, né? Subia com um carpooler, alguma coisa assim, e eles seguiriam por baixo, sairiam embaixo, ou então as quatro eclusas em Itaipu, né? Para poder derrubar essa altura de nível. Então, seria o Brasil com condição aqui interna de sair pelo mar por navegação, né? Lá em Uruguai, Nova Palmira, enfim. Então, existem várias possibilidades. Aqui a Rumo pegou aqui várias ferrovias, né? E tem uma maior quantidade, sendo que essa ferrovia aqui de Presidente Epitácio, em azul, e essa de Panorama Bitola Larga, em verde, elas estão sucateadas. E já foram concessionadas elas foram. Só que não mantiveram. E a NTT não cobrou a recuperação delas, porque a pessoa que ganhou o determinado concessão, ela não pode escolher só os trechos que ela acha que tem mais rentabilidade, é mais rentável, né? Então, o que a Rumo está fazendo? Ela vem lá do norte, por ferrovia, para chegar no Pôr de Santos, andando 2.000 e poucos quilômetros, e volta batendo lata. Só vem com 10% de adubo, entendeu? Então, esse tipo de coisa não é logística ideal, né? A gente tem que pensar que os pensadores aqui que eu propus têm que começar a pensar nesse tipo de logística ideal. Agora, se o grão de lá viesse para aqueles pulmões, alguns daqui, e distribuídos, tudo bem. Aí outras ferrovias poderiam reativar isso aqui, trariam dos pulmões e jogariam no Pôr de Santos, ou Paranaguá, ou portos aqui do Sudeste, né? Eu estou dando exemplo desses dois casos aí. Então, o Mercosul revitalizado voltará a usar portos do Sudeste. É o que eu acabei de falar, mais ou menos. Então, olha o potencial que tem o Mercosul, Tríplice Fronteira. Tríplice Fronteira em vermelho, isso aqui tudo é o Mercosul que na verdade, o Brasil tinha que usar mais, né? Tinha que ter mais integração nesse mercado aqui. E de forma que, incentivando, né? Você vê que vários empresários estão indo para o Paraguai, porque o Paraguai está incentivando bastante a entrada deles, e o imposto aqui está muito alto, né? Então, muita gente está indo para lá. Bom, agora, para fazer qualquer coisa, em qualquer lugar, você tem que organizar a governança para se conseguir planejar otimizações. Então, o Cláudio Bastos ele falou algumas coisas sobre isso, né? De organizações, mas para isso você precisa ter análise do cenário atualizando o banco de dados físicos e ambientais. Tem que ter incentivo fiscal de 10 anos para revitalizações e construções que já funcionaram no passado. Isso eu estou falando numa situação macro, né? Combater as fraquezas, demonstrando os pontos fortes. Diminuir o organograma agilizará decisões. O organograma está muito grande. Pelo menos diminuir o organograma para esse tipo de atividade, entendeu?
de forma que coloque o meio ambiente junto. Quando sai um projeto e uma pesquisa, já sai o projeto pronto, contemplando índios, meio ambiente, tudo certinho para não ter problema de entrarem na justiça ou o tribunal impedir um avanço, enfim. Criar plataformas com pulmões reguladores e de distribuições, aquilo que eu mostrei, que é uma coisa de a torneirinha que abre e fecha à medida que se é necessário usar, né? Recuperar rotas secundárias, multimodais e eliminar gargalos. Eliminar gargalos é assim, a gente está há décadas tendo problema aqui na Baixada de ferrovia com rodovia ainda, né? Então já pensaram mergulhão, viaduto por cima e tal, isso não se efetivou. Então isso tudo são casos que têm que ser resolvidos, né? Já eram para estar resolvidos, um porto tão importante como o nosso, né? Então isso aí tem que ser olhado com um projeto e início, meio e fim, né? Planejado. Atualizar banco de dados de terminais em operação e os a serem revitalizados. Então, eu fiz aqui, quando eu trabalhei, um cadastro de todos os terminais, com todos os equipamentos que eles tinham e tal, e era para ser refeito, né? Atualizado. E alguns terminais inoperantes hoje já estão resolvidos com, por exemplo, o Porto de Santos tinha 72 berços. Hoje eles estão com 40 e pouco, porque as embarcações cresceram. Tinham vários usuários, agora arrendatários, agora tem grupos maiores, menos os 6 arrendatários grandes. Então vai diminuindo a coisa. E tem que se trabalhar em harmonia, né? Eu acho que o que o Barreto fazia aqui, ele foi diretor na época, ele fazia reunião aqui no Porto de Santos toda sexta-feira e chamava todos os arrendatários, os transportadores, e aqui se debatia os problemas que tinham na semana. Então isso é importantíssimo, você criar um ambiente de integração entre os arrendatários. Porque senão cada arrendatário só olha para o seu pedaço, faz o seu puxadinho, e o outro faz outro puxadinho, então não fica uma coisa integrada. Até mesmo as embarcações que ficam esperando muitos dias, pagando a estadia, repassando o custo, poderiam usar berços que estivessem vazios. Era uma questão de integração, né? Então, mas esse berço não é da empresa tal, mas quem sabe, liga para o cara, olha, estamos aí com esse problema, não, vamos fazer. Então, esse tipo de coisa tem que ser repensado, ou chamando as pessoas, se tem esse interesse. Então, lógico que ninguém trabalha de graça, mas, em compensação, aquele navio que está parado está onerando, né? E se ele tivesse condição de estar sendo atendido em algum berço, ótimo, né? Então, isso daí dá para fazer. Você pega à noite, você sai de lancha aí, a maioria dos terminais estão parados, né? Eles gostam de trabalhar de dia. Caminhoneiro também. Então, isso tudo tem que ser regrado. Porto 24 horas, que já houve ventilou-se muito esse tipo de coisa, tem que voltar a existir, ou voltar ou existir, que eu acho que nunca teve assim, né? Então, aqui, vamos lá. Investimentos na infra-hidro, ferro, rododuto viária aos portos. Então, isso aqui tem que melhorar bem, tá? Pelo menos dar manutenção, né? Para não ter descarrilhamento, essas coisas, e fazer, já que vem lá do norte uma quantidade absurda, fazer pelo menos um ponto de parada no meio do caminho, né? De transbordo, e daí outra composição de vagões pegava do meio e levava para os portos de forma cadenciada, não chegar uma linha férrea assim absurda e ficar esperando aqui na área, né? Melhorar a matriz de transporte de hidrovias interiores, de 2% dá para ir para 15%, sem problema, com o que tem hoje. Ferrovias de 20% dá para ir para 40%. Revitalizando os modais hidro-rodo ferroviários, garantiremos crescimento já. Então, isso aqui é crescimento de qualidade. Não adianta a gente querer crescer
e batendo recorde, né, como tem acontecido, não tem outro jeito, vai continuar batendo recorde o Porto Santos, porque a quantidade de gente de consumo mundial aumenta todo ano, né, e as plantações também estão crescentes, né. Então dá para fazer essa inteligência aqui de forma micro e macro. Então não adianta pensar só aqui, tá bom? O Porto de Santos, por exemplo, ele pode ter pulmões reguladores dele, da Autoridade Portuária de Santos, em outros locais. Ele vai crescer, vai pegar uma área que é, comparado com os portos mundiais, pequena, e vai fazer uma área enorme, se ele tiver essa capacidade de ter terminais de transbordo nesses pontos estratégicos com pulmões reguladores. Então, vai fazer parte da logística dele, entendeu? E aí outros portos, Paranaguá, idem, já está fazendo Paranaguá, já começou com o pulmão. Então, assim, dá para melhorar bastante, viu? E aqui eu quero mostrar isso aqui, que num determinado momento, aqui no Porto Santos, eles resolveram dar muito incentivo às hidrovias, né? E aí criaram essa situação aí de hidrovias e aproveitando um modelo analógico da hidrovia daqui da Baixada, que são quase 200 quilômetros. Está péssimo esse gráfico, mas só para ter uma ideia de grandeza, né? Tá fora de foco. Então, são 190 quilômetros que, devido à construção de pontes baixas, ela eliminou a possibilidade de utilização de todas. Nós já fomos o maior exportador de banana do mundo, né? A Baixada Santista. E usava toda essa malha de forma integrada também e transbordava para navios que levavam para o mundo, né? Aqui tem os problemas das pontes baixas, né? E tem que readequar 5 pontes. A gente fez esse estudo aí, eu participei com o Jama. E então, assim, o potencial é enorme. Aqui tem a Brastubos, ela fez um terminal aqui no Rio Branco para fabricação de tubos e aqui lançava puxado, flutuando para os emissários aqui da Praia de Santos, né? Então, assim, a riqueza tem, mas tem que readequar isso aí. Aqui as plataformas que a Figueiredo Ferraz propôs. Aqui é o transbordo, porque era de navio para pequenas balsas, subindo para carbocloro, e daqui fazia-se uma economia muito boa. Não necessariamente tudo seria por hidrovia, porque ela é lenta, né? Então seria por caminhão também e tal. Mas, assim, de qualquer maneira, não pararia a qualidade de multimodal, ou seja, ninguém perderia dinheiro no final do ano. Os próprios caminhoneiros poderiam ter as balsas ou as embarcações juntos. Quer dizer, falta muita integração, né? E aqui no meio ambiente, no livro, eu propus uma planilha de monitoramento integrada, tá? Com esses preenchimentos aqui integrados no computador, de forma que nós teríamos 4 pontos ou 5 de ar, terra e água de aparelhos, que todos os terminais teriam esse acesso, de forma que, por exemplo, acendeu a luz amarela, atenção, no caso da explosão lá que houve de combustível, que ficamos vários dias aí parados, e um ponto de fuga, que foi proposto também no livro, a gente propôs no plano PDZ de 2020, que eu participei. E esse tipo de coisa é qualidade, né? E integração e condição de segurança também. Então, assim, é uma planilha padrão que pode ser implantada no computador. Aqui tem uma matriz de impacto do complexo, outro tipo de planilha, tá? Que teria que ser preenchido tudo. Diariamente, uma sala aqui na empresa, integrada com todos esses pontos, esses aparelhos, teriam diariamente a situação ambiental do Porto de Santos, que é vital ter isso. Não adianta ter os arrendatários seguindo as normas de segurança se não tem uma fiscalização em cima disso. Aqui no meio tem o
projeto de uma plataforma que a gente projetou para transbordo de navio para embarcações menores, subiriam para os trechos de plataformas, né? Então, no caso, o SAL também. Aqui foi proposto, em 2020, por nós, essa expansão aqui de capacidade de granel líquido, né? Que seria praticamente dobrar essa potencialidade aqui. Aqui um terminal de passageiros com 3 possibilidades de atracação, uma rampa ro-ro aqui, porque nós, quando fomos no trecho aqui do Porto de Santos, nós não conseguimos descer nossa lancha no canal, porque não tinha nenhuma rampa ro-ro, né? Então, nós fomos para o Yacht Clube de Guarujá, de lá que a gente conseguiu descer a lancha. Então, aqui também teria que ter uma passagem aqui, seria obrigado. Mas só que isso aqui hoje já está incorporado a um projeto maior da companhia. E aqui, em Monte Cabrão, um ponto de fuga, que eu falei, que tem a estrada aqui, aconteceu um acidente aqui no terminal, no porto principal, no complexo, pega uma lancha rápida, vem para cá para salvar alguém, ou começar a tirar pessoal do porto para sair em segurança por estrada, né, para o hospital, etc. E aqui, onde tem os menos favorecidos, que é na prainha, eu verifiquei, minha sala era aqui assim em frente, eu verifiquei que eles estavam andando, os palafitas, para dentro do canal. Então eu falei, vamos fazer uma estrutura com dolphins, para 4 navios atracarem, e aqui nessa parte que tem terra, silos de água, de combustível, de cabeamento de energia, enquanto o navio estivesse esperando a sua janela, né? Então, são pequenas obras que isso aqui teria custo, cobraria-se isso, né? Essa atracação. Aqui é uma proposta de estrutura defletora, né? Aqui seria um esquema de porto offshore. Teria que dragar tudo isso aqui também. Isso aqui tem rocha também, não é uma obra barata, né? Bom, essa parte aqui, o pessoal de dragagem vai falar a seguir. É só para você ter uma ideia, que não adianta você dragar aqui com a profundidade que você queira, pode ser 15, 20, eu não sei quanto, porque canal não é rio, né? Canal, ele tem essa situação de você pode reforçar as margens e você pode dragar a quantidade desde que esteja reforçada as margens. Então, ele tem a condição comercial de ser dragado conforme o mundo está exigindo. Só que não pode dragar aqui e ter material aqui nem aqui. Se ele vai dragar aqui, ele tem que dragar até o cais, até o ponto. Por quê? Senão esse material daqui cai no canal, então enxuga gelo, né? Então é isso aí. Aqui são os equipamentos de vagão double stake, que seriam vagões menores, com 2 andares. Twin spreader, que pega de 2 contêineres ao mesmo tempo. Isso tudo é acessório. Cabeços duplos, que não é tão caro de se fazer, para não atrapalhar a desatracação. E defensas inteligentes, que sobem conforme a maré e desce. Então, tudo isso favorece o porto que está sendo utilizado, né? Bom, chegando aqui no final, olha, se a demanda for suprida apenas pela rodovia, vai acontecer isso aqui. Ninguém ganha com isso aqui, ninguém. Se houver um crescimento aquaviário e ferroviário aqui, o cinza, e o aquaviário aqui, fica sustentável. E aí o crescimento rodoviário continua crescente, só que ele continua menos. Agora, se tudo cair em cima da rodovia, não vai ser legal, né? Então, a participação do transporte hidroferroviário do Sudoeste e Sudeste são incompatíveis com sua malha existente. O Sudeste detém aproximadamente 30% da malha hidroferroviária do país e transporta apenas aproximadamente 5% da carga por ferrovias e 2% por hidrovias. Então, é uma coisa que pode ser revista aí. Já foi equilibrado, tá? Eu já vi equilibrado isso no passado, há 30 e poucos anos atrás. E aqui termina a minha explanação.
e com uma observação aqui, que em 2011 entraram no porto 5.874 navios que atracaram no porto, e em 2025 atracaram 5.708 navios. Então diminuiu, mas diminuiu porque os navios ficaram maiores, né? Mas se conseguiu isso aqui, que é um movimento de pegada e levar, atracar e tal, mesmo que a embarcação maior seja mais lenta, isso quer dizer que o crescimento aqui é monstro, né? Dá para chegar muito longe. Aqui está meu telefone, vai ficar disponível, o meu e-mail, e quem quiser comprar meu livro, eu agradeço. Tá bom? Termina aqui. E mais uma observação. Aqui é o ponto que eu te falei da produção de grãos. Aqui é a saída para o Pacífico, aqui é para o Norte e aqui para Santos. Então isso aqui tem que ser dar uma pensada nisso aqui. Tá bom, pessoal? É isso aí. Eu gostaria de parabenizar o João, inclusive dizendo que isso foi um pequeno aperitivo para que tu compre um livro dele, para que a gente possa fazer o maior conhecimento.